1 Crônicas capítulo 21, a partir do verso 1. Você achou? Pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e de Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Vou repetir o verso 7. Por isso, tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira-te agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Você pode dizer amém? Senhor, quero te louvar e te agradecer por estarmos aqui, Senhor meu Deus, cultuando o teu nome, exaltando ao Senhor, bendizendo a ti, Senhor meu Deus, pelas maravilhas do Senhor. E queremos nesta hora, Senhor meu Deus, pedir perdão das nossas falhas e das nossas faltas. Sonda agora o nosso coração, Senhor, vê se há alguma coisa má. Perdoa, Senhor, todo intento, pensamento ou palavra, Senhor, que venhamos ter proferidos, ó Deus. Perdoa, Senhor, que nesta hora agora, o teu Espírito Santo ache guarida em cada coração, e que a palavra dos céus, ó Deus amado, resplandeça em cada coração, que a palavra do Senhor possa falar de uma forma audível, para que todos possam ouvir, compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim nós clamamos e declaramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta vida, as tentações sempre farão parte da vida humana.
nessa vida as tentações são e sempre farão parte da vida humana. Em todos os tempos nós estaremos sendo tentados. De uma forma ou de outra, sempre a tentação vai estar batendo a nossa porta, para de alguma maneira nos separar da presença de Deus. Alguém talvez pode dizer assim: olha, o que eu mais amo nessa vida é a minha família. O que eu amo mais nessa vida é estar numa área de lazer. O que eu mais amo nessa vida é estar com meus amigos. Todas essas coisas são boas, mas entenda, nada se compara a estar na presença de Deus. E tudo que o inimigo quer é nos separar da presença de Deus. Tudo que o diabo quer e trabalha constantemente, 24 horas por dia, é que nós venhamos deixar Deus de lado, Deus em segundo plano na nossa vida, e as demais coisas comecem a ser prioridade em nossa vida. Não é à toa que a palavra do Senhor é bem clara para nós e diz para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida. Buscarmos isso com todo afinco, com toda dedicação. Sabe, de repente, aquela porta de trabalho que você está desejoso, aquele concurso, aquela que você deseja, você busca com todo afinco, você estuda, você pergunta, você vai atrás. Deus está dizendo assim: é assim que eu quero que você me busque, assim que eu quero que você se empenhe na minha presença, buscar o reino de Deus com todas essas coisas. Queridos, eu quero que você perceba nesta noite, que Jesus, conhecendo essa condição da vida humana, da tentação que nos rodeia, Ele, ao ensinar os discípulos a estarem orando, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 13, uma das frases da oração a qual Ele está ensinando aos discípulos é: e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Queridos, perceba que há um clamor aqui a Deus, diante dessa realidade. Jesus entende e sabe que nós somos tentados, que todos nós, homens e mulheres, somos tentados em alguma área da nossa vida, em alguma fragilidade que nós temos. E Ele sabe que o inimigo conhece exatamente qual é essa fragilidade. Por isso, na oração, quando Ele está ensinando os discípulos a orarem, Ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está clamando ao Pai, pedindo a Deus para que nos livre, para que nos ajude no momento da tentação. Muitas e muitas vezes, ao ser tentado e ao resistirmos à tentação, e depois de resistirmos, ao sairmos, a gente diz: graças a Deus. É como mais ou menos assim, não sei se alguém aqui já passou por um momento de afogamento, onde você estava ali naquele desespero e tudo mais, e de alguma maneira alguém jogou uma boia, alguém chegou, alguém tirou, e depois que você saiu daquele sufoco, você falou: graças a Deus eu saí, graças a Deus eu estou vivo, graças a Deus eu não perdi nada. A tentação vem, irmãos, fazer com que a gente rompa algumas barreiras, alguns critérios, que a gente ignore algumas realidades, algumas verdades, algumas coisas que a gente não pode deixar de olhar, e ela vem exatamente para isso. Queridos, perceba que a tentação é inevitável na vida do cristão. Não tem como nós vivermos, estarmos nessa vida e não sermos tentados. Em algum momento da nossa vida, a gente vai descobrir que na nossa caminhada com Jesus, que nós seremos muito mais tentados do que antes. Pastor, o senhor está dizendo que agora, pastor, eu estou falando de me batizar, estou falando de andar com Deus, eu comecei agora a minha jornada com Jesus, o senhor está dizendo que agora as tentações vão ser muito maiores do que quando eu não servia Jesus? Sim, vão ser muito maiores. Mas pastor, não deveria ser mais fácil? Pastor, não deveria ser melhor? Queridos, preste atenção. Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, tentações nesta vida, mas Ele disse: tenham bom ânimo. Em outras palavras, está dizendo: se fortaleçam, se animem, continuem, não parem, não desistam. Sabe aquela pessoa que decide e fala: olha, estou precisando ir para a academia, estou precisando exercitar, o médico disse que eu preciso fazer exercício, e ele começa fazendo uma simples caminhada, e ao fazer ali os primeiros metros mais, ele fala assim: vou parar, não, já estou cansado, não, vou desistir. Mas alguém chega e fala: não, prossegue, continua, há um propósito, há algo maior que vai acontecer, vai ter uma recompensa. E ele para, então ele volta à consciência no aquilo que é correto, fala: é verdade, é isso mesmo, eu não posso parar, eu vou continuar, e ele persevera. A vida com Deus é assim, queridos. Sabemos que teremos aflições, sabemos que teremos tentações, mas há uma recompensa. Nós não estaremos só, o Senhor está conosco. Você está entendendo? Pode dizer amém? Perceba, queridos, que é imprescindível
nós termos autocontrole e discernimento de espírito, para que nós possamos perseverar, porque o diabo vai trabalhar, o diabo vai lutar de todas as formas para fazer a nos frear. Eu quero que você perceba, queridos, que até estarmos com Ele, até estarmos com o Senhor, nós seremos tentados nessa vida, nós seremos provados de várias e várias formas, de várias e várias maneiras. E tem vezes que a gente vai olhar e dizer: Deus, mas tem que ser dessa maneira, Deus tem que ser a prova tem que ser tão ardente assim. E nós vamos perceber, quando nós estivermos então focados em Deus, orando a Ele, buscando a Ele com todo o fervor, que Ele nunca nos deixou. Aquilo serviu para que nós pudéssemos nos fortalecer em algo mais da nossa vida. Quantas e quantas vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para trás e dizemos: meu Deus, quanta luta, mas essa luta trouxe para mim uma experiência, essa luta me fez mais forte, essa luta me deu mais motivação para eu enfrentar outras lutas. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha na nossa vida, queridos. Eu quero que você perceba que nós seremos levados a agir segundo a nossa carnalidade, porque há um desejo dentro de nós, onde a carne quer falar mais alto, onde ela quer aniquilar e acabar com tudo. E a palavra do Senhor nos revela, queridos, que nós, tudo o que ela quer é que a gente deixe de lado os princípios estabelecidos por Deus, aquilo que um dia você decidiu, e dizer assim: não, eu vou viver agora segundo a palavra de Deus, não, de agora em diante a minha vida vai ser pautada por Deus, não, de agora em diante eu vou viver mais para a família, vou deixar mais lá os amigos, vou deixar mais aquelas coisas erradas que eu fazia, e vou me prender aqui, aquilo a qual Deus tem me dado, as coisas de Deus, a minha casa, a minha família, aos meus irmãos, aos meus pais. E quando a gente sempre coloca isso, tenta colocar isso em prática, o diabo vai tentar se levantar de uma maneira ou de outra, tentando fazer a gente voltar para trás. Você está entendendo para dizer amém? Queridos, em Mateus no capítulo 15, verso 19 e 20, Jesus diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Jesus está dizendo assim que estas coisas contaminam o homem. Qual que é o contexto dessa palavra aqui? Jesus está chegando com os discípulos para estarem se alimentando, e agora os religiosos da época começam a censurar e dizê-lo: os seus discípulos não lavam as mãos? E talvez você diria assim: pastor, mas lavar a mão é normal para se alimentar, sujeira, tudo mais. Mas eu quero que você entenda que havia um ritual. Se lavava a mão uma vez, 2, 3, 4, 5, em 7 talhas. Um ritual onde se lavava, e se não fizesse aquilo era tido como impuro, como algo insano que a pessoa estava fazendo. E Jesus agora então se refere a eles dizendo estas palavras: que o que verdadeiramente contamina o homem não era não participar daquele ritual de lavação de mãos que ali havia, mas deixar estas coisas contaminar o seu coração, praticar o homicídio, o adultério, a prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Queridos, eu quero que você entenda de que todas essas ações aqui revelam as doenças do pecado que habita em nós, que habita em mim e habita em você. De algum grau, de alguma maneira, todos nós somos tentados nessas ações ou outras parecidas com ela. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Jesus, quando ele vai iniciar o seu ministério, ele permanece no deserto por 40 dias sendo tentado pelo diabo, como está escrito lá em Lucas no capítulo 4. 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ele foi tentado, sabe, no deserto, pelos seus desejos que haviam na sua mente, mas de maneira alguma ele cedeu a eles. Ele foi tentado sim, mas não cedeu. Em Efésios no capítulo 6, no verso 16, o apóstolo Paulo escreve assim: ele nos convida a vestirmos o escudo da fé, e ele continua dizendo: com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Perceba que Deus nos deu uma armadura para nós nos protegermos, para que o inimigo não possa, nós sermos presa fácil para ele. E ele diz para nós usarmos então, queridos, o escudo da fé, para nos proteger das tentações, dos perigos que tão de perto nos rodeia. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Satanás, ele utiliza circunstâncias, ele utiliza, irmãos, pessoas, ele utiliza ocasiões e até mesmo a nossa própria fraqueza. Para quê, pastor? Para nos influenciar, e assim que nós venhamos então pecar contra Deus, pecar contra o Senhor.
Ninguém já nasce pecando. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou pecar. Aos poucos, esse desejo cria-se na mente. E aos poucos ele vai amadurecendo, até ele ser concebido, até ele ser gerado por completo. E assim então, nasce o pecado. Irmãos, eu quero que você perceba nesta noite, que Deus não vai condenar você por você estar sendo tentado. Durante algum tempo, quando eu me converti, eu achava que Deus iria me condenar pelo simples fato de eu estar sendo tentado. Não, queridos, mas não é assim que acontece. A consequência só virá sobre a nossa vida, se nós cedermos à tentação. O desejo da tentação, ele é normal, é natural em qualquer um de nós. Seja qual for a tentação, o anormal é nós cedermos à tentação. E Paulo nos revela, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, dizendo assim: mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. A palavra de Deus está nos revelando de que Deus não vai permitir nós sermos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vai nos prover livramento. Livramento. Então o que eu preciso fazer é vigiar, me policiar, sabendo que todo e qualquer tipo de tentação que vier sobre a minha vida, eu posso controlá-la. Pastor, mas você pode controlá-la. Deus já te deu força, capacidade para isso. E é preciso nós então agora estarmos cheios de Deus. A nossa mente vazia das carnalidades, daquilo que o mundo lá fora pratica, e cheia da bondade de Deus. É isso que a palavra de Deus está revelando para com a nossa vida. Agora entenda, irmãos, se nós acariciarmos os nossos pensamentos, se nós dermos lugar aos prazeres pecaminosos que rondam a nossa mente, provavelmente nós cederemos a eles. Eu quero que você entenda, que quando você começar a sentir ser tentado, por algo que você sabe que não é o correto, fuja, saia da presença dele, não permita que ele domine a tua mente. Pastor, mas está me dominando dia e noite, estou pensando nisso, estou pensando em tentar um mal contra alguém. Pastor, estou pensando em nome de Jesus, se encha das coisas de Deus, preencha o seu coração com coisas boas, com coisas a como agradam o coração de Deus, e você terá força para dizer não, para fugir e sair da tentação que se coloca diante de você. É interessante, irmãos, no texto que nós lemos, o texto começa dizendo assim: então Satanás se levantou contra Israel. Então Satanás se levantou contra Israel. E diz que ele incitou a Davi a fazer um censo em Israel. O que está acontecendo aqui, queridos? Davi, o grande rei Davi, que governava e que lutava e que vencia tudo. Diz o texto que agora Satanás levantou algo no seu coração. Colocou algo em seu coração, que ele fizesse um censo, que ele soubesse quantos soldados ele tinha, quantos milhares de soldados ele tinha. E diz o texto então que isso foi reprovável aos olhos do Senhor. E você pode me perguntar: pastor, mas ele não era rei? Sim, ele era rei. Pastor, ele não tinha autoridade para fazer isso? Sim, ele tinha autoridade para fazer isso. Pastor, então qual o mal de fazer isso? O problema, queridos, é aquilo que a palavra de Deus diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas são necessárias que eu as faça. Porque existem coisas que ao fazer, eu vou dar brecha, vou dar legalidade para que coisas venham sobre a minha vida. Davi, desde o tempo quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, lá no meio do deserto, onde viam os animais selvagens, onde ele ficava no perigo do dia, no perigo da noite, das madrugadas, Deus sempre foi a sua força. Deus sempre esteve com ele, e quando animais ferozes se levantavam, ele, na força do Senhor, os enfrentava e Deus dava a vitória para ele. Agora ele lutou contra o gigante Golias, ele se torna agora um grande guerreiro, agora ele se torna o rei, ele é um homem reconhecido nacionalmente fora do seu país, e a sua fama, queridos, ela cresce grandiosamente. E esse é o problema da fama, deixar ela dominar o seu coração. Às vezes alguém acha que, pastor, como é terrível a gente ser criticado. Mas eu quero que você perceba que não somente as críticas derrubam alguém. Tem pessoas que ouviram uma crítica e ela não souber exatamente quem ela deixa se levar, e ela acaba caindo.
porque deixa se levar por aquela fala. Mas existem também elogios que derrubam as pessoas. Existem elogios que a pessoa vai ouvir e dizer, nossa, é verdade, eu sou essa pessoa mesmo, eu sou melhor que todo mundo mesmo, é verdade, eu já estou num alto grau. Então ela começa a menosprezar as demais pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo com Davi. Ele não precisa levantar um censo para saber a quantidade de soldados que ele tem, mas ele quer saber, porque automaticamente ao fazer isso ele está demonstrando que a sua confiança não estava mais plenamente no Deus a qual havia o tirado no meio das manadas das ovelhas do seu pai, mas ele está confiante nos soldados a qual ele tinha. E é interessante que quando o censo é feito e é trazido para ele o número, havia mais de 1,5 milhão de soldados que estavam à sua disposição. Queridos, eu quero que você entenda nessa noite que Satanás lançou uma seta e levou esse homem segundo o coração de Deus a fazer algo indevido. E quando eu olho para isso, me acende uma luz, me acende um alerta. Como um homem segundo o coração de Deus, como um homem cheio da presença de Deus, pôde dar uma legalidade como essa a algo terrível, e consequências ruins vieram sobre ele e sobre a sua casa. Isso me faz pensar, isso me faz meditar, isso me faz entender de que eu também preciso estar em alerta, olhar para todas as coisas que me são lícitas fazer e colocar diante de Deus e dizer, Deus, é realmente isso que eu devo fazer? Deus, é realmente isso que está na tua direção? Senhor, é realmente isso que o Senhor deseja para a minha vida? Davi, queridos, é símbolo de simplicidade, é símbolo de temor a Deus. Desde o seu chamado, ele sempre teve o seu coração voltado para Deus. Mas eu quero que você perceba que o fato de ele ter tudo isso na sua vida não o impediu de cometer erros, não o impediu de ser levado pelos desejos do seu coração. Ele permitiu que os desejos do seu coração dominassem, falassem mais alto na vida dele. Davi, queridos, como eu e você, é símbolo de uma natureza caída, de uma natureza que ainda é dominada pelo pecado dentro de nós, onde nós temos que lutar todo santo dia contra ela. Sabemos o que é errado e nós temos que lutar contra isso todo santo dia. Somos tentados e nós precisamos nos manter de pé na presença de Deus. A Bíblia é bem clara e diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se. Eu quero que você observe bem isso, queridos. Um homem segundo o coração de Deus, que ouvia a Deus, mas agora ele dá essa legalidade para que o mal venha sobre a sua vida. E é interessante, meus irmãos, que o texto revela para a gente que é uma tendência de Davi aqui agora em querer confiar mais na força do seu exército, mesmo quando agora Joabe, o chefe do seu exército, chega e fala para ele, meu rei, não é bom a gente fazer isso. Meu rei, olha, isso aí seria tentar contra Deus. Meu rei, olha, pensa bem o que você vai fazer. Davi é enfático. Davi diz, não, eu quero que faça e assim vamos fazer. E Davi dá ordem para que Joabe e os demais comandantes, os líderes de Israel, façam então a apuração e descubram qual o número exato de soldados que eles têm. Queridos, perceba o perigo. Deus sabia do perigo que estava prestes a acontecer. Deus sabia que ao ele revelar e saber que era grande, era numeroso, imagine 1,5 milhão de soldados, que diz com espada desembainhada estava, esperando para ir para uma guerra. Davi poderia olhar facilmente e dizer, meu Deus, quem tem 1,5 milhão de soldados como eu? Quem tem? Quem pode querer me enfrentar? Quem pode querer, ousar querer fazer algum mal contra mim? Davi se esqueceu de quem havia dado aquele exército para ele, foi o próprio Deus. Davi estava se esquecendo de que todas as coisas que aconteceram em sua vida, foi o próprio Deus que havia feito. O próprio Deus havia o colocado como rei, como senhor de toda uma nação, e por isso ele era respeitado. Mas agora, diante de uma falha que ele está cometendo, eu quero que você perceba de que ele já havia adulterado, já havia mandado matar o marido de Betseba, mas agora a carnalidade, os erros, ainda as tentações, ainda estão aflorando. Irmãos, entenda, talvez você pode olhar para trás e dizer, meu Deus, lá atrás eu fiz algo errado, eu cometi um erro, eu fiz isso, fiz aquilo, mas entenda, o diabo ele não vai ficar apenas te acusando de algo lá atrás, ele vai tentar te pegar em algo novo agora. E eu quero que você entenda, hoje
Deus ministrou de uma forma toda especial no louvor, mostrando, irmãos, da grandeza dele, que ele está prestes a chegar. Jesus está às portas. Eu conversava essa semana com alguém e dizia assim: meu irmão, você não está vindo na igreja, meu irmão, você não está congregando, você não está junto do corpo. Nós somos membros do corpo, e o membro do corpo tem que estar junto do corpo. Se você permanecer assim, você pode morrer. Jesus está voltando, eu dizia a ele: se aperceba daquilo que está acontecendo, olhe para os atos das coisas que estão acontecendo. E ele simplesmente abaixou a cabeça e disse: é verdade, pastor, eu preciso. Perceba, queridos, o diabo, ele lança dia após dia setas, ele lança enganos, ele lança coisas, sabe, para tentar nos prender, para tentar nos fazer nós estarmos lá atrás. Pense comigo, irmãos, por um acaso Satanás poderia forçar Davi, poderia forçar as pessoas a fazerem coisas más? Ele tem esse poder? Não, irmãos, é claro que ele não tem esse poder para forçar as pessoas a fazer isso. Satanás só tentou Davi com o desejo que estava no seu coração. Entenda isso. Satanás só tentou Davi com o desejo que estava no coração dele. E é com o desejo que está no seu coração que o diabo vai tentar você. É com o desejo que está no seu coração e que não é aprovado por Deus que o diabo vai dizer: não dá nada não, não tem problema não. Lembra de Eva, lembra de Adão? Não, pode comer dessa fruta aí sim, não dá nada, vai ser ótimo, vocês vão ser igual a Deus. As consequências vieram, e eles foram expulsos do jardim. E assim toda a humanidade então passou a ter o pecado sendo gerado em si. Queridos, eu quero que você se aperceba que o diabo, ele vai tentar pegar aquilo que está no teu coração, tentar pegar você nessas coisas. Cuidado com aquilo que você menospreza, dizendo assim: não, isso não tem nada a ver, não, isso aqui, sabe, eu controlo, eu estou no controle. Diz uma certa história, que uma certa feita, um homem, ele criou uma cobra, uma anaconda, desde pequenininha ele criou, e ela foi crescendo, e ele ensinando ela. Primeiro ele enrolava no braço, e depois enrolava no corpo, e ela foi crescendo, e ele fazendo apresentações com ela, tudo mais, até que num grande dia, depois dela adulta, e depois de anos e anos, ele se apresentando com ela, num determinado dia, num espetáculo, ele então pegou ela, deixou ela se enrolar no seu corpo, e quando ela estava enrolada, ele dizia assim: agora para, e ele dava um sinal, um toque nela, ela parava, e naquele dia, ela se enrolou no seu corpo, ele deu o toque, o sinal para que ela parasse, e ela não parou, e continuou esmagando, até ceifar com a sua vida. Tem muita gente que está brincando assim com o pecado. Eu controlo, pastor, eu controlo. Não, está tudo dominado. Eu sei o que estou fazendo. Na hora que eu quiser parar, eu paro. Você vai continuar se enganando até quando? Queridos, eu quero que você perceba de que nós precisamos retirar as coisas indevidas da nossa vida. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, analisarmos a nossa mente, o nosso coração, analisar a nossa fala, as nossas ações, e percebemos aquilo que realmente aprova e o que o Senhor desaprova na nossa vida. São os desejos do nosso coração, irmãos, que nós precisamos nos preocupar, mas são eles que geralmente nós queremos satisfazê-los. Sabe por quê? Porque é prazeroso. Eles podem até ser prazerosos, mas se eles são indecentes aos olhos do Senhor, é melhor lançá-los fora, porque é melhor, como Jesus mesmo disse, você ficar nessa terra sem um olho, sem um braço, do que você ser lançado na eternidade, longe da presença de Deus. Você chegar na eternidade lá diante do Senhor, sem um braço, sem um olho, sabendo que você abriu mão de algo por algo maior, que é a presença de Deus, do que chegar diante dele inteiro, saciar todos os seus prazeres, e ele dizer para você: não vos conheço, apartai-vos de mim, e nós estarmos para todos sempre longe da presença do Senhor. Todos nós somos tentados, e o Senhor sabe disso. Por isso que ele diz, orando ao Pai: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Satanás se levantou contra Davi, se levantou contra a nação de Israel, e eu quero que você entenda que é somente a vigilância, é somente o autocontrole que nós conseguiremos, irmãos, repreender esse mal, não fazer com que esse intento, esta ação, ela extravase, sabe, o nosso coração, e se tome conta da nossa mente. Davi, ele foi aconselhado por Joabe, ele foi aconselhado a não tomar aquela decisão, queridos,
Mas mesmo sendo alertado do mal, mesmo sendo orientado, mesmo sendo falado, dizendo: meu rei, não faça tal coisa, ele preferiu, sabe, irmãos, ignorar o conselho. Será que você não está ignorando o conselho de pessoas de Deus, de pessoas que Deus tem usado para orientar a tua vida, o teu coração, diante das escolhas a qual você tem feito para a sua vida? Davi, ele preferiu seguir o desejo do seu coração. Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem pode olhar para o seu coração e dizer: não, eu conheço perfeitamente, eu domino ele? Não, queridos, a palavra do Senhor está dizendo que enganoso é o coração. Pastor, mas tem uma aparência boa, a intenção é boa. Sim, a intenção pode ser até boa, mas as consequências vão ser ruins. Então ouça a voz do Senhor, não fique pulando de um lado para o outro. Deus fala conosco nessa noite, queridos. Entenda que o nosso coração é tendencioso ao mal. O nosso coração, ele visa o nosso bel prazer, a nossa própria vontade. E geralmente os motivos que levam o coração do homem a levar e a realizar as más escolhas é porque ele apenas está olhando para a aparência. Não, mas parece ser uma boa coisa. Não parece ser uma boa coisa, mas a Bíblia garante para nós que o seu fim são fim de morte. Por isso que nós não podemos abrir mão das escolhas, irmãos, em Deus, daquilo que nós temos que fazer. Orarmos a Deus, pagarmos um preço. Pastor, mas o preço maior Jesus não pagou na cruz do Calvário? Sim, mas entenda que é a sua abnegação de negar, de deixar para trás o teu próprio desejo, que vai fazer com que a teu espírito se fortaleça, que vai te aproximar mais das coisas de Deus, que vai fazer com que você compreenda melhor as coisas do Senhor. A gente reclama muitas vezes das lutas, dos problemas, das dificuldades, mas entendam, todos eles têm o poder, irmãos, pedagógico de ensinar algo para nós. Cada um deles, eles têm algo para nos ensinar. Por isso, em nome de Jesus, não fique desapercebido. Não faça como Davi, que tomou uma decisão precipitada e depois consequências ruins aconteceram. Diz a palavra do Senhor que agora, ao fazer a sua escolha, Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta, o profeta chamado Gade, e ele chega a Davi e fala do erro que ele havia cometido. E ele diz assim: olha, Deus te dá 3 coisas para você escolher. 3 coisas Deus dá para você escolher, e uma delas vai acontecer. Irmãos, entenda, toda escolha que a gente faz traz uma consequência. A consequência agora estava diante de Davi, diante dele, e agora Deus é tão misericordioso e fala assim: olha, você tem 3 opções, escolha uma delas, e a que você escolher é a que vai acontecer. E a primeira é a seguinte: Davi, você pode escolher 3 anos de fome, para você e todo Israel. Quer passar 3 anos com fome? Ou você pode escolher 3 meses de os teus adversários sendo consumidos por ele, os teus adversários vindo sobre vocês e fazendo o que quiserem. Ou você pode passar 3 dias, onde eu vou permitir que o meu anjo, cause destruição em toda a nação de Israel. E Davi agora, ele compreende o seu erro que ele havia cometido, ele compreende o laço a qual ele havia caído. Ele disse: não, na mão dos homens eu não quero cair, porque os homens não usam de misericórdia muitas vezes, que eu caia nas mãos de Deus, porque eu creio na misericórdia do Senhor. E diz que durante 3 dias, o anjo do Senhor, Davi tem a visão, o anjo com espada desembainhada, e durante 3 dias, 70.000 homens morreram, por causa de uma peste que foi liberada. Mas ao 3º dia Deus dá uma ordem e diz: cessa, para todo o mal. Deus cessa o mal. Irmãos, em nome de Jesus, você pode ter errado, você pode ter feito coisas ruins, cruéis, mas entenda, se você pedir perdão a Deus arrependido, Deus vai repreender o mal, vai ter a consequência sim, mas ela não será eterna. Deus vai trazer a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você quer dizer amém? É assim que Deus faz. Tudo tem uma consequência. Não é porque Davi era rei que ele estava isento, não. A gente vive num país onde muitas vezes diz que é o país da impunidade, não é mesmo? Onde as pessoas fazem justiça e mais justiça, juízes, promotores e todas as demais coisas, homens da alta elite, e acham que nada vai acontecer.
mas um dia chegará. A justiça de Deus terá que ser prestada ao Senhor, e eles terão que prestar conta a Deus. Por isso, queridos, você entenda, todo mal que a gente lança, ele traz a sua consequência. Então se policie nas suas escolhas e creia, Deus é aquele que usa de misericórdia, e se nós clamarmos a Ele, Ele usará de misericórdia conosco, e nós veremos o livramento dEle sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você crê? Pode dizer amém? Se coloca de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem que muitas vezes, por falta de vigilância, pecava facilmente, mas ao ter discernimento do seu erro, se arrependia rapidamente. Ele não ficou preocupado agora em achar culpados pela sua atitude. Ele simplesmente agora, ao ver que pessoas e pessoas estão morrendo, ele faz uma oração a Deus e diz: Deus, quem tomou essa decisão fui eu, não foi esse povo não. Senhor, que caia sobre mim, que caia sobre a minha casa esse mal. Entenda, queridos, por mais entendimento que você tenha daquilo que você fez, o mal ele vai se achegar a todos aqueles que estão ao nosso redor, goste você ou não. Então, antes de fazer as suas escolhas, antes de você ceder à tentação, que talvez você está prestes a ceder, lembre-se, sempre haverá uma consequência. Mas nessa noite, Deus está a dizer: eu sou Deus de livramento, eu sou Deus e Senhor. Ande na minha presença, ser perfeito, seja abençoado, em nome de Jesus. Adore a Ele, adore ao Senhor. Ele está aqui nesta noite. Bendiga o seu nome, engrandeça a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Enganoso é o coração, enganoso é o coração. Leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Perceba, o pecado tem efeito dominó. Ele traz os seus males, fuja dele. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, e só na tua vontade eu posso me completar. 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 Adore ao Senhor. Ouça a voz do Espírito de Deus. Nós te louvamos, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Ouça a voz do Senhor. Ao teu pé, Jesus me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Feche seus olhos, meus irmãos. Feche seus olhos. Perceba aquilo a qual Deus está ministrando para nós, para a sua vida nessa noite. Perceba que todos nós temos nossos momentos de tentação, mas perceba, é o momento de orar a Deus, e no momento exato, abra o jogo para Deus, diga para Deus, naquilo a qual você está sendo tentado, peça o auxílio divino, peça o socorro para o Senhor. Não continue a alimentar esse desejo pecaminoso, que vai te levar à morte, que vai te levar ao pecado. Afasta a tentação o mais rápido possível, clame a Deus, peça ajuda, clame ao Senhor. Ele é Deus de livramento, Ele é Deus vivo. Diga. Onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Diga, peça ao Espírito de Deus para te ajudar nessa hora. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Peça ao Espírito do Senhor para livrá-lo da tentação. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Clame ao Senhor, busque a Ele. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Receba do Senhor o livramento de Deus, em nome de Aos Jesus. teus pés. Eu quero convidar você nesta hora, que ouviu esta palavra e de alguma maneira ela falou ao seu coração. Você que se sente tentado e sentiu que nesta noite Deus te chama e Deus deseja dar livramento a você, vem à frente. Eu quero orar por você. Eu quero declarar o livramento de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se alguém, vem à frente. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Espírito Santo, Deixa queimar, ouça. deixa queimar. ouça a voz do Espírito de Deus. Deixa queimar, Hoje é noite de livramento. queimar. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de ouvir e colocar em prática aquilo a qual Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Deixa Que queimar, cadeias sejam quebradas. deixa queimar, deixa queimar. Nessa noite, o Espírito de Deus tem ministrado de uma forma toda especial. E eu quero que você entenda que você já não é mais inocente diante daquilo a qual Deus tem ministrado ao seu coração. Davi reconheceu o seu erro já tarde demais, e pessoas pagaram pelo seu erro, pessoas morreram por causa do seu erro. Que você possa reconhecer nesta noite os teus erros e as tuas falhas, e buscar em Deus o alívio e o refrigério para a tua vida, porque Ele é Deus de livramento. Esta é a hora é chegada. Receba da parte do Senhor aquilo a qual Deus tem para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento e eu abençoo, Senhor, a vida, Senhor, dos meus queridos e amados irmãos, na autoridade do nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu és Deus de livramento, que Tu és Deus de poder, e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro o livramento. Eu declaro, Senhor, que todo mal, toda tentação, Senhor, caia por terra abaixo, e que as Tuas filhas, Senhor, vivam o melhor do Senhor nessa terra. Na autoridade do nome de Jesus, que elas sejam renovadas, e que a Tua bênção, Senhor, alcance a eles e a todo o seu lar. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Nos faz, Senhor, viver a cada dia compromissados contigo, Senhor. Que a Tua palavra molde a nossa mente, o nosso coração. Que possamos a cada dia, Senhor, sermos cada vez mais perceptíveis àquilo a qual o Senhor fala para nós. A igreja é Tua, Senhor. Conduza, Senhor, nos mínimos detalhes. E que toda obra, todo levante do inferno, Senhor, caia por terra abaixo. Assim nós oramos, abençoamos e declaramos, Senhor, a bênção e livramento do Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, hoje e sempre. É o que clamamos e declaramos, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja conosco hoje e com todos, para todos sempre. Todos dizem: aplauda o Senhor.